E aí, terceiro ano? Tudo bem? Terceiro ano, a gente está aqui para a nossa aula de História e Geografia dessa terça-feira. E para a nossa aula de História e Geografia dessa terça-feira, eu vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês lá na página 132, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as cidades segundo a sua formação. Então, assim como os bairros, as cidades elas também podem se formar espontaneamente. Quando algumas pessoas decidem morar em determinado lugar e lá constroem suas casas, com o tempo, a população e o número de casas aumentam, formando quarteirões, bairros e, por fim, a cidade. Foi dessa maneira que se formou grande parte das cidades do Brasil. Então, assim como os bairros, várias cidades elas podem também se formar de forma espontânea, quando algumas pessoas elas decidem, morar em determinado lugar e lá construir as suas casas. Com o tempo, a população e o número de casas vai aumentando e vai formando quarteirões. Depois esses quarteirões vão se tornando bairros e por fim esses bairros se tornam cidades, tá? E a maioria das cidades do Brasil, elas surgiram de forma espontânea, tá? No entanto, algumas surgiram de forma diferente. Tiveram sua origem em projetos de construção encomendados pelo governo. A maior parte delas foi criada para ser a capital de seu estado. Teresina, capital do Piauí. Aracaju, capital de Sergipe. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Goiânia, capital de Goiás. E Palmas, capital do Tocantins. Essas são chamadas de cidades planejadas. Então, além das cidades espontâneas, existem as cidades planejadas. As cidades planejadas, elas tiveram a sua origem a partir de projetos que foram encomendados pelo governo, tá? E a maior parte das cidades planejadas, elas foram, criadas para serem as capitais de estados, tá? Serem capitais de seus estados. Por exemplo, olha só. Deixa eu aumentar aqui. Cidades como Teresina, capital do Piauí. Olha só, Teresina, capital do Piauí, é uma cidade planejada. Aracaju, capital de Sergipe, também é uma cidade planejada, que foi feita um projeto para que ela pudesse ser construída. Belo Horizonte, capital da nossa querida Minas Gerais. Olha só, também é uma cidade que foi feita um projeto para que ela pudesse ser construída. Goiânia, capital do Goiás, capital de Goiás, também é uma cidade planejada, onde foi feito um projeto para que ela pudesse ter sido construída. E por fim, Palmas, a capital do Tocantins, que também é uma cidade que foi planejada, que foi feito um projeto para que ela pudesse ser construída, tá? Você sabia que uma das cidades planejadas mais conhecidas do mundo está em nosso país? É Brasília, a capital federal do Brasil. Então, uma das cidades planejadas mais conhecidas do mundo todo é a cidade de Brasília, e ela é a capital federal do nosso país. Olha só, a construção de Brasília. Muito antes de se iniciar, a construção de Brasília, em 1956, já se pensava em fundar uma cidade no centro do Brasil para ser a capital do país. Quando Juscelino Kubitschek tornou-se presidente, encomendou o projeto da futura capital. Assim surgiu Brasília, uma cidade diferente, de arquitetura incomum, cujo desenho tem um formato de um avião. Pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, trabalharam duro na construção e no dia 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. Então, olha só, uma das cidades planejadas mais conhecidas do mundo é a cidade de Brasília. E Brasília, ela vai ser uma cidade,
que vai surgir para ser a capital federal do Brasil. Ela se localiza bem no centro do Brasil, tá? Brasília fica bem no centro do Brasil. O presidente Juscelino Kubitschek, né, o JK, ele vai ser o presidente que vai encomendar o projeto na futura capital, tá? E Brasília é uma cidade diferente, né, uma arquitetura diferente, uma arquitetura bem comum, porque ela tem um desenho, né, de um avião, ela tem um formato de um avião. Olha só, aqui a gente pode ver as asas do avião, aqui a gente pode ver, né, o corpo do avião. Então, olha só, o projeto inicial da cidade de Brasília, feito pelo urbanista Lúcio Costa, denominado Plano Piloto, tá? Então, Brasília, né, uma cidade que foi planejada, ela tem um formato de um avião, é uma cidade ela tem uma arquitetura, né, bem comum. Então a gente viu, né, nesse textinho que existem as cidades espontâneas, que são quando as pessoas elas começam a construir suas casas, nisso vai chegando mais pessoas. Quando ver, né, vai começar a surgir bairros, vai começar a surgir quarteirões, esses quarteirões vão se tornar bairros, e por fim esses bairros vão se tornar cidades. Essas são as cidades espontâneas, que são a maioria das cidades brasileiras, tá? Elas surgem, né, de uma forma espontânea. E também tem as cidades planejadas. As cidades planejadas, né, geralmente elas têm a sua origem em projetos de construções que são encomendadas pelo governo. A maior parte das cidades planejadas elas são criadas para ser as capitais de seus respectivos estados, como Teresina, como Aracaju, como Belo Horizonte, como Goiânia e Palmas. E além, né, dessas cidades planejadas, tem uma das cidades planejadas mais conhecidas do mundo, que é a cidade de Brasília. Que Brasília ela é a capital do Brasil, tá? É a capital federal do Brasil. E ela tem um formato de um avião, né? Bem comum, bem diferente. Bom, após vocês, né, lerem esse textinho, a gente vai lá para a atividade 1. O que caracteriza a paisagem da zona urbana? Lembrem-se o que é paisagem. Olha só, vamos voltar aqui no textinho para a gente ver o que é paisagem. Paisagem é tudo aquilo que vemos quando olhamos para um lugar. E compõe a sua paisagem ruas, pessoas, casas, vegetação, rios e serras. Também os cheiros, os sons e o movimento fazem parte dela. Tá? Então, o que caracteriza, tá? Vamos voltando à perguntinha, o que caracteriza a paisagem da zona urbana? Lembrem-se o que é zona urbana. Zona urbana, né, a gente está se referindo a cidades. Então, o que caracteriza a paisagem de uma cidade? Depois, lá na número 2, observe as imagens e responda as questões. Então, na primeira imagem, a gente pode ver, né, tem um rio, tem bastante floresta, né? Depois, na segunda imagem, a gente consegue ver esse mesmo rio, a gente consegue ver essa mesma floresta, essa mesma vegetação. Só que aí tem uma coisa diferente, né? Surgiu duas casinhas aí. Depois, olha na terceira imagem, a gente ainda consegue ver o rio, mas agora esse rio tem uma ponte que passa sobre ele. Além disso, nessa mesma imagem, a gente consegue ver que a vegetação ela diminuiu mais ainda, né? E além daquelas duas casinhas, surgiram outros tipos de construções. E olha só, na quarta imagem, a gente vê o mesmo rio, tá? A gente vê a mesma ponte, só que agora, né, a gente já consegue ver que agora não tem, né? Não é mais terra, a gente não consegue mais ver essa vegetação, a gente já consegue ver a pavimentação das ruas, a gente vê mais construções, tá? Então olha só que diferença da primeira imagem até a quarta imagem. Na letra A tem a seguinte pergunta: qual delas representa uma paisagem urbana? Justifique a sua resposta. Então, qual dessas 4 imagens representa uma paisagem urbana? Justifique a sua resposta. Depois, na B,
Essas imagens, quando observadas em sequência, elas revelam uma história. Então, quando a gente observa essas imagens em sequência, né, como eu falei para vocês, elas nos contam uma história. Que título você daria a ela? Tá? Então, que título você daria a essa historinha que é contada, né, por essa sequência de imagens? Bom, pessoal, essa vai ser a nossa aula. Não vai ser uma aula longa, né? Uma aula mais curtinha. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que principalmente vocês tenham compreendido. Caso vocês não entenderam, ficaram em dúvida em algum assunto, né? Anotem no cantinho da apostila, anotem no caderno ou anotem um post-it. Na nossa aula ao vivo, mais tarde, vocês tiram essas dúvidas com o tio Lucas. Combinado, pessoal? Então eu vejo vocês mais tarde na nossa aula ao vivo, beleza? Bons estudos e até mais. Tchau, tchau!